vamos falar de um tema que é talvez o tema que eu tenho mais perguntas em todo lado, que tem a ver com pragas e doenças. As nossas plantas podem ser sujeitas a pragas e doenças. Há só uma coisa que eu quero dizer no início. Se as nossas plantas estiverem bem plantadas, com um bom substrato, num sítio adequado às suas necessidades, seja sol, seja sombra, se forem regadas, como elas necessitam e se forem fertilizadas, elas são muito menos sensíveis a pragas e doenças. Depois há produtos que nós lhes podemos aplicar, como este, que é para reforçar a imunidade das plantas. Podemos pulverizar as nossas plantas de casa, as nossas plantas do jardim e fazermos com que elas fiquem mais resistentes também às pragas e doenças. Outra coisa que nós podemos ter são plantas que naturalmente afastam pragas. São algumas destas que eu tenho aqui perto de mim. E quais é que são? Temos a erva príncipe, que é um excelente repelente até dos mosquitos. Temos também a arruda, que além disso afasta o mau olhado, portanto também não é mau termos no nosso jardim. Temos as hortelãs, que também são ótimas para afastar algumas pragas. As sardinheiras, o alecrim, os cravos túnicos, o manjericão e o tomilho. Se nós tivermos estas plantas na proximidade das outras plantas que são mais suscetíveis, acabamos por ter alguma proteção nas nossas plantas. E que pragas? Primeiro vou começar por explicar o que é que são pragas e o que é que são doenças, porque são coisas completamente diferentes e que têm tratamentos completamente diferentes. Pragas são, no fundo, pequenos animaizinhos, insetos ou não, que atacam as nossas plantas em grande número, fazendo com que elas fiquem debilitadas. Há muito tipo de pragas, as mais vulgares, eu não vou falar de todas, era impossível, estaria aqui muitas horas, ninguém tinha paciência para me ouvir. Vou falar daquelas que atacam mais as nossas plantas que temos no jardim ou em casa e também as que atacam mais nesta altura de primavera-verão, em que há mais umidade nesta altura da primavera, as temperaturas aumentam e, portanto, há uma série de coisas que aparecem em termos de pragas. Doenças, o que é que são? Podem ser provocadas por fungos, bactérias ou vírus. Normalmente são provocadas maioritariamente por fungos. E vamos falar primeiro de algumas pragas e depois de algumas doenças e de como é que podemos combater umas e outras. Vamos começar talvez por aquela praga que eu tinha bastante no meu terraço e por isso até trouxe aqui para mostrar, que são os pulgões ou afídeos ou piolhos das plantas, é uma praga sugadora. São terríveis, são bichinhos pequeninos que aparecem em grande quantidade, normalmente perto das flores e nos caule. Este aqui são amarelos, este aqui são castanhos, enfim, há de todas as cores. E o que é que eles provocam? Eles sugam a seiva da nossa planta, ela começa a ficar enfraquecida, produzem uma melada adocicada que chama as formigas. Portanto, quando nós vemos formigas nas nossas plantas, nunca é bom sinal. Elas próprias podem não fazer mal às plantas, mas ao passarem por estas pragas, levam-nas com elas e depois alastram a todas as outras plantas. Para além disso, esta praga e outra que eu vou falar a seguir, a cochonilha, esta melada atrai alguns fungos e muitas vezes ficam com aquilo que se chama fumagina, que são as folhas e os caules completamente pretos. E o que é que acontece? As plantas não conseguem fotossintetizar e morrem. Portanto, o pulgão, o afídeo, o piolho é das pragas mais vulgares nas nossas plantas. Como é que nós a podemos combater? Podemos combater, há alguns, eu vou ensinar uma receita que pode fazer em casa. Às vezes, eles podem ser mais resistentes e temos que ir então para um inseticida destes que devemos aplicar com as precauções que aqui vêm descritas. Qual é aquilo que podemos fazer em casa? É muito simples, temos que arranjar um pulverizador, colocamos 1 litro de água, uma colher de sopa de detergente amarelo da louça e uma colher de sopa de álcool e pulverizamos as nossas plantas que estejam atacadas com este dito pulgão ou piolho. Devemos ter que ir, no caso de usarmos este inseticida, vamos utilizar com a periodicidade que aqui diz, que é ao fim de uma semana, ao fim de 15 dias, depende daquilo que aqui disser. Estes caseiros, podemos 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, até a coisa se resolver completamente. E é importante que se resolva. E depois devemos limpar a planta uns dias a seguir, quando aquilo já está, para removermos os restos que possam ter ficado. Todas estas aplicações para esta praga e para outras devem ser feitas
de manhã é o ideal e de preferência que não esteja nem a chover, nem que as plantas não tenham sol direto. Depois, a seguir ao pulgão, qual é que é aquela mais vulgar? São as cochonilhas. Recebo imensos mails, imensas perguntas sobre a minha planta está cheia de umas bolinhas brancas que parecem algodão, ou tem umas coisinhas pretas que parecem umas carapaças. Estamos a falar da cochonilha algodão e da cochonilha lapa. São dois tipos de pragas muito frequentes. Normalmente, às vezes também por excesso de água, falta de fertilização, as plantas ficam mais suscetíveis. As pragas são espertinhas e, portanto, elas normalmente escondem-se debaixo das folhas, não é? Que é para os predadores, que neste caso são as joaninhas, não as verem, e ficam aqui, e isto começa a ficar tudo com umas bolinhas brancas, e as cochonilhas multiplicam-se a um ritmo alucinante, são comidas pelas joaninhas, se tivermos joaninhas melhor, se não aplicamos na mesma um inseticida ou a nossa mistura caseira que fizemos anteriormente, que também dá para as cochonilhas, tanto para a lapa como para a cochonilha algodão. Depois temos outras pragas que também não são nada agradáveis, por exemplo, como o araniço, que é um ácaro, o araniço vermelho. Os sintomas, as folhas começam a ficar assim rendilhadas e fraquinhas e vê-se assim uma ligeira teiazinha por cima. E o araniço vermelho é muito chato. Temos que os ácaros, nós também podemos fazer outra receita caseira, que é fervermos cascas de cebola em água, bastante quantidade de cascas de cebola, deixamos arrefecer, coar e pulverizar. Ou então atacamos com o mesmo inseticida. Às vezes temos que ser persistentes, que estas pragas não passam à primeira. E atenção, se estivermos a podar ou a mexer nas plantas todas, devemos desinfetar a tesoura de poda e as mãos quando passamos de umas plantas para as outras, para não sermos nós os portadores dessa praga. Depois também há outro que também aparece muito, que é a mosca branca. A mosca branca, na realidade, não é uma mosca, é uma coisa muito pequenina. Se nós virarmos as folhas por baixo, conseguimos ver uns pontinhos, mas se abanarmos por cima da planta e virmos esvoaçar umas coisas muito pequeninas, é a mosca branca. A forma de combate é a mesma. Pode ser este inseticida ou o inseticida caseiro. E, portanto, as pragas, mais ou menos, as sugadoras, estão vistas, há muitas outras, mas estas são as mais vulgares. Depois temos também uns amigos que não apetece nada ter, que são as lesmas e os caracóis, que também nos visitam bastante e podemos também combatê-los de forma caseira, como podemos fazer uns iscos, umas tacinhas com refrigerante ou com cerveja com sal, eles vão atraídos pelo doce e depois ficam desidratados com o sal e morrem. Podemos também pôr umas folhas de couve, uns legumes tipo courgette ou melão, ou umas frutas tipo melão, que eles vão também, e depois temos que agarrar aquilo e deitar fora cheios daqueles bichos, ou podemos utilizar um molucida. São muito chatos as lesmas e os caracóis, portanto, principalmente as lesmas são insetos noturnos, portanto, para fazermos a colheita deles temos que pôr estas coisas que eu acabei de dizer ao final da tarde, e conseguem dizimar, as lesmas conseguem dizimar uma planta de um dia para o outro. Como é que nós vemos que eles andaram lá? De manhã, parece que há assim, as plantas brilham, têm assim umas coisas que parecem uns filamentos prateados, é o sinal que estes andaram por ali a rastejar. Portanto, atenção, isto passa tudo por uma boa observação das plantas. Se nós observarmos bem as nossas plantas, conseguimos atacar estas pragas e estas doenças com maior eficácia. Já falámos daquelas que são as pragas mais vulgares, agora vamos falar de algumas doenças, nomeadamente daquelas que também são mais vulgares nesta altura do ano, com a umidade e as temperaturas altas, que são o oídio e o míldio. São duas pragas que as pessoas muitas vezes me perguntam. O oídio, parece que as folhas das plantas têm, parece-me farinha ou pó talco em cima, ficam assim esbranquiçadas, e é um fungo. E o míldio podem ser umas manchinhas castanhas ou amareladas, e depois há muitos outros fungos que normalmente os fungos são assim sempre manchas ou tipo bolinhas ou pintinhas, normalmente são fungos. E aí nós temos que utilizar fungicidas, não é inseticidas. Isso é um erro que as pessoas muitas vezes não sabem. Para pragas uso inseticida, para fungos utilizo um fungicida. Também podemos fazer um fungicida natural. Embora muitas vezes não sirva para combater completamente, ele atenua a intensidade do fungo e ajuda a planta a recuperar. Pode-se fazer com bicarbonato de sódio, que é um fungicida natural. 1 litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato, pomos no nosso pulverizador e pulverizamos as nossas plantas que estiverem com estes sintomas, ou íldio, ou míldio, ou outro tipo
de fungos, destes fungos. Depois, às vezes as plantas têm apodrecimentos e as folhas começam a ficar moles, muitas vezes são bactérias, são vírus, e aí temos que, muitas vezes é preciso irmos ter com alguém ou levarmos aquela folha ou fazermos um bocadinho de pesquisa para perceber exatamente o que é que aquilo é para combater a doença como deve ser. Mas as mais vulgares e aquelas que em 80, 90% dos casos atacam as nossas plantas em casa e nos nossos jardins são estas que acabamos de fazer. Portanto, o que é que tem que fazer? Estar atento, observar as suas plantas diariamente, se possível, ou pelo menos mais do que uma vez por semana, e ao primeiro ataque das pragas ou dos fungos, começar logo a tentar resolver o problema e depois ter alguma persistência e muitas vezes pôr não só na planta, mas naquelas que estão mais próximas, porque pode já ter passado a praga ou a doença e nós ainda não termos dado por isso. Agora, é normal que isto aconteça. Se as nossas plantas estiverem saudáveis, elas vão estar mais resistentes. Atenção que se as plantas forem para comer, não se deve utilizar inseticidas e fungicidas que sejam perigosos. Portanto, devemos ler isso nas etiquetas. E tudo o que é para comer deve ser muito bem lavado mesmo a seguir a aplicar estes fungicidas e inseticidas caseiros. Portanto, agora nesta altura de primavera é natural que isto aconteça, não desespere, ataquem as pragas e as doenças logo do início e as vossas plantas vão ficar muito mais saudáveis.